Então, hoje nós vamos meditar no livro de Abacuque, né? O justo viverá pela fé. Abacuque é um livro bem pequenininho, 3 capítulos, e eu gostaria que vocês abrissem nele, né, em Abacuque, capítulo 3, no versículo 17 ao 19, no final dele, e diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me caminhar por lugares altos, né? Então aqui a gente vê o momento em que Abacuque está agradecendo e louvando a Deus. Amém. Uma das maiores mentiras, né, que Satanás, o inimigo, que tenta, né, nos tirar os caminhos de Deus, ele faz e nos mostra, né, a maior mentira que ele vem nos enfraquecer a nossa fé é quando é mostrar que crendo em Jesus estamos livres de todos os problemas, né? Se você acredita que você é de Deus, você escolheu Jesus, e por que você está sofrendo? Por que que você está, né, nessa angústia toda? Por que você passa por essas aflições? Ah, Jesus não é o seu Deus, né? Ele não está cuidando de você. Por que então que nós sofremos? Por que então nós passamos por dificuldades? E o inimigo tenta colocar isso, e muitas pessoas, ao passar por problemas na sua vida, culpam a Deus, né? E até mesmo deixam a sua fé, renunciam à sua fé, abandonam a Deus por culpá-lo dos sofrimentos que sobrevêm sobre eles. E é uma das grandes artimanhas do inimigo, fazer com que nós, né, acreditemos que, estando ao lado de Jesus, nós não venhamos a ter nenhum problema. Então, quando cremos nisso, sempre fracassamos e fazemos o mau juízo de Deus. Para conhecê-lo, na página 217, 271, diz assim: o próprio fato de sermos chamados a suportar provas é evidência de que o Senhor Jesus vê em nós algo muito precioso e deseja ser desenvolvido. Cristo não lança à fornalha pedras sem valor. É o metal precioso que ele prova. Cuida para que o processo do refinamento produza o reflexo da sua própria imagem. Então a gente vê o caso do ouro, né? O ouro, ele quando ele coloca mais assim aquecido, né, as impurezas vão saindo dele. Então assim Deus também nos vê como essa joia preciosa e que tem uma camada de impureza sobre nós. E essa impureza, para que nós possamos ser lapidados, o nosso caráter seja transformado por um caráter celestial, porque em nós há toda a contaminação do egoísmo, do orgulho, e Deus, ele quer tirar tudo isso de nós. Ele quer nos moldar como pessoas bondosas, pessoas que amem ao próximo, e com isso ele lança-nos à fornalha, para que nós possamos tirar todas as impurezas da nossa vida, né? Então Deus, ele fala: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então nós estamos um time vencedor. Com Jesus somos vencedores. Podemos Uhum. parecer que estamos perdendo, pode parecer que o mundo nos mostre que nós estamos perdendo em escolher a Jesus. Mas, pelo contrário, pelos olhos da fé, a gente pode ter a plena certeza que nós estamos vencendo a cada dia ao escolher Jesus, ao escolher estar sendo guiadas por Ele, né? Ao escolher ter Jesus em nossa vida, nós podemos sim ser vencedores pela fé, porque nós não podemos ver, mas nós acreditamos que Deus já venceu ao vir morrer na cruz por nós. Ele já deu essa prova de amor por nós. Ele veio e pagou o preço pelo nosso erro. E hoje nós temos a salvação em Cristo Jesus. Então, a experiência vivida pelo profeta Abacuque nos mostra, né, que hoje, como a fé é capaz de triunfar, mesmo em meio às maiores provas. Abacuque, o período em que ele estava vivendo, né, era um momento de apostasia, um momento em que Israel estava afastado de Deus. O povo de Israel estava em idolatria, abandonou a Deus,
E Deus deu uma visão a Abacuque do que iria acontecer, né? Que os babilônios iriam dominar sobre o povo de Deus. E então o profeta, ele ficou perturbado, ficou perplexo, né? Como uma nação ímpia poderia então agora tomar posse da nossa terra, né? Fazer o nosso povo, o povo de Deus sofrer. E Abacuque, ele começou a questionar a Deus. E aqui a gente vê em Abacuque, no capítulo 1, no versículo 2, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Parece familiar para você, né, essa frase. Às vezes a gente nos coloca nos questionando a Deus, perguntando, né, Senhor, por que isso está acontecendo, Senhor? Estou aqui orando, orando, e parece que o Senhor não está me escutando, né? E ali estava Abacuque, né, nessa sofrência, porque ele estava, ao mesmo tempo, vendo o pecado de Israel, e vendo o silêncio de Deus, e tendo ainda a prosperidade dos ímpios, né, uma nação pagã irá prosperar, né? Então, aí, o tempo de Abacuque foi esse tempo em que ele cobra a Deus, né, uma ação rápida, uma intervenção imediata. E aí vem um dos principais conceitos muito importantes a respeito da fé. É quando nós temos uma visão errada de quem é Deus, tudo mais sai errado, né? E aqui vem mostrando que Deus, né, ele responde a Abacuque. Isso, Abacuque. E às vezes nós também nos perguntamos, né, em momentos assim perplexos e perturbados, coisas que acontecem ao nosso redor. Por que que eu sou tão fiel e parece que as coisas não prosperam? Por que que eu amo tanto os meus filhos e eles são tão cruéis comigo? Por que que eu fui tão fiel ao meu cônjuge e recebi como prêmio a traição? Por que eu amava tanto meu pai e ele me abandonou, né? Por que, quanto mais me consagro, parece que menos coisas eu consigo? Por que eu tenho que passar por essa doença terrível se dediquei toda a minha vida ao serviço do Senhor? Com tanta gente ruim nesse mundo, por que Deus permitiu que justamente a pessoa que eu mais amava morresse? E aí vem os por quê e por quê. Então é uma visão muito limitada de Deus, né? A gente não conhece os planos que Deus tem. E Deus responde a Abacuque, né? Deus responde ao questionamento do coração do seu servo e mostra a Abacuque que o castigo dos israelitas seria no final para o seu bem. Enquanto que a prosperidade terrena dos ímpios, que são representados por Babilônia, iria se desvanecer como resultado do juízo divino. Então, irmãos, a gente não entende o porquê que nós sofremos, porque coisas, adversidades nos sobrevêm. Mas entenda que diante do sofrimento há um bem maior. Há um bem maior. É como se fosse uma doença. O pecado é uma doença. O pecado contaminou a todos nós. Nós nascemos em pecado, temos uma natureza pecaminosa e lutamos a cada dia para nos tornar mais semelhantes ao Senhor. E assim como a doença do câncer, a gente vê, né, muitas pessoas enfrentando essa doença tão terrível, e o tratamento dela, que tratamento dolorido, né? As pessoas submetem a quimioterapias, radioterapia, né? E é aquela coisa intensa, né? E um sofrimento, as pessoas ficam ali passando, mas sabem que a cura virá. Então, nós também, muitas vezes, somos provados, somos testados, dificuldades nos sobrevêm. Mas saiba que isso vai nos fortalecer para adquirirmos a cura maior, que é a transformação final, né? Cristo vai nos restaurar, tirar-nos dessa condição de pecado e nos dar uma nova vida, a vida eterna, a vida plena que Ele quer para todos nós, né? Que venhamos eternamente felizes num mundo perfeito em que não vai existir mais dor, nem morte, nem sofrimento. Com esse contraste, era propósito de Deus revelar ao profeta como o crescente orgulho dos caldeus, e semelhantemente a de todos os ímpios, leva à morte, né? Então a gente vê a prosperidade, muitas pessoas assim vivendo, né, naquela vida, naquela condição pecadora que a gente, aos nossos olhos, a gente vê que é uma vida que vai levar à morte. É uma vida que não pensa que esse caminho não leva à salvação. Mas muitas pessoas pensam que estão vivendo a felicidade plena. E no mais, o fim será a morte. Enquanto a confiante submissão dos justos a Deus, por meio da obediência da palavra de Deus, né? De uma visão que às vezes muitas pessoas não podem compreender,
Esse caminho é que leva à vida. E aí, como é possível, né? E aí a gente se depara com a pergunta em que Abacuque fez. Como é possível, Senhor, colocar, né, um povo ímpio sobre a nossa nação? E aí Deus, né, quando a gente tem realmente quando a gente conhece o Deus que opera através de nós vamos manter a confiança nele, de que tudo está nas mãos de Deus. Então a Bíblia nos apresenta Deus como Criador, todo-poderoso, onisciente, onipotente, soberano, fiel, santo, justo, eterno, autoexistente, autoexaltado, dono de tudo. Ele revela tudo o que precisamos saber sobre ele. Mas quando desconhecemos ou ignoramos alguns de seus atributos, erramos em nossa percepção de Deus. Então, quando nós temos uma clara percepção do Deus em que nós adoramos, nós podemos confiar, nós podemos seguir, né, neste caminho, porque sabemos que leva à vida, leva à vitória, porque Deus está nos conduzindo. Em Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, diz assim: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E aí vem a fidelidade, a fé constante, porque ela é constante. Ela é uma fidelidade sobre qualquer circunstância. Então, não importa em que momento da vida você esteja enfrentando, se no momento bom, no momento ruim, apesar das circunstâncias, nossa fé deve ser constante. Deve acreditar e confiar plenamente que Deus está conduzindo todas as coisas. E isso faz com que a gente não exista a possibilidade de negociação entre os nossos valores e princípios. É preciso permanecer firmes nos nossos valores, permanecer firmes nos nossos princípios e nunca abandonar, sob nenhuma circunstância, da nossa fé. Ele se manterá íntegro e fiel, porque sabe que Deus está guiando a sua vida. Então nós nos manteremos, assim como Noé, assim como vários personagens da Bíblia mantiveram íntegros e fiéis ao Senhor, porque eles sabiam quem estavam conduzindo a sua vida. Assim nós também, apesar das circunstâncias, devemos permanecer fiéis, permanecer íntegros, porque nós sabemos quem está no controle da nossa vida. Deus profere uma série, né, no capítulo 2 de Abacuque, uma série de ais, ou seja, de contra os soberbos, contra aqueles que não vivem pela fé. Ai daqueles que fazem isso, né? Então Deus profere muitos ais sobre esses que não vivem pela fé, mas vivem confiantes em si próprio. E por fim, né, lá em Abacuque, no capítulo 2, no finalzinho, depois dos 5 ais sobre a Babilônia, o povo ímpio, Deus fala em Abacuque, no capítulo 2, versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Não se atreva a questionar a sabedoria de Deus na condição do destino das nações. Deus sabe o que é melhor para todos nós. Deus está no controle de todas as coisas. Então, não ousemos questionar a sabedoria de Deus. Pois se você soubesse, né, o final da sua história, você permaneceria nesse caminho. Você seguiria firme e confiante, porque Deus está te levando à salvação. Deus está te levando à vitória. Então, quando nós temos uma visão errada de quem é Deus, tudo mais sai errado. Então, se você tem a confiança, a fé que Deus está guiando a sua vida, se o Senhor está no comando, eu simplesmente fecho meus olhos e deixo Deus dirigir a minha vida. Se o Senhor está no comando, eu me aquieto para ouvir a sua voz. Se o Senhor está no comando, eu permaneço firme e perseverante em todas as circunstâncias. Se o Senhor está no comando, antes de esperar que Deus mude as circunstâncias, eu permito que Ele mude minha maneira de pensar. Então, veja como a gente muda diante da circunstância, quando nós temos um olhar, uma direção, de quando nós sabemos quem está guiando as nossas vidas e quando nós também deixamos ser guiados por Deus ao ouvir a sua voz, ao buscá-lo diariamente, ao ser guiados e deixados sermos conduzidos em sua direção. E aí nós vemos o segundo conceito da nossa fé, uma visão correta de Deus,
nos leva a uma vida correta de nós mesmos. Hoje nós vemos a supervalorização do homem, né? O homem se achando como um Deus, não basta mais nada, né? Ele apenas somente ele mesmo, ele com sua sabedoria, com seus conhecimentos, né? Porém, quando nós olhamos através da Bíblia, quem é Deus e quem realmente somos, passamos a ter uma outra visão de nós mesmos. E no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 1, diz: Ele nos deu a vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, nós estávamos mortos, né? A condição de pecado entrou e Deus nos deu a vida novamente. Deus restaurou, né, a alegria e a esperança de termos uma vida eterna e uma vida abundante. Então, o nosso cabe a nós, né, louvar pelo que Ele é, pelo seu poder e pelo propósito que Ele tem para a minha vida. Eu já não estou mais perdida ou perdido. Cristo me salvou. Agora eu tenho um caminho a seguir, eu tenho um destino celestial a ser alcançado, né? E nós podemos louvar a Deus por isso, pelo que Ele é, pelo seu cuidado que Ele tem por nós, pelo seu poder de transformar vidas, pelo seu poder de atuar em nossas vidas e pelo propósito que Ele tem de algo muito melhor para nos oferecer. E se hoje nós estamos passando por qualquer circunstância, louve ao Senhor, né? Em Abacuque, no capítulo 3, no versículo 3, mostra, né, Abacuque agora louvando: Deus vem de Temã, e do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Em Abacuque 3, versículo 6, vemos o louvor pelo poder de Deus. Ele para ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Em Abacuque, no capítulo 3, versículo 16, agora, louvamos a Deus pelo propósito de Deus. 16. Ouve-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Então, louve pelo propósito de Deus, né? Louve em todas as circunstâncias. E no capítulo 3, versículo 17 a 19, louve decorrente da nossa fé. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas na videira, mesmo falhando toda a safra de oliva, não tem colheita, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam todas sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me caminhar por lugares altos. E aí a gente recorda também a história de Jó, né? Jó foi um homem que, apesar das circunstâncias ali de ser provado, perdeu tudo, né? Os filhos, a propriedade, os bens, de uma vez só. E mesmo ali, em sua angústia, ele nunca proferiu uma palavra contra o Deus, né? Nunca acusou Deus de tudo aquilo. E mesmo tendo pessoas, né, lhe influenciando para amaldiçoar o seu Deus, ele mesmo assim permaneceu com a sua fé inabalável. Assim nós também devemos permanecer com a nossa fé inabalável, pois nós conhecemos o Deus grandioso que está conduzindo todas as coisas. E a partir do momento em que nós temos a plena confiança no Deus que está no controle de todas as coisas, que está dirigindo as nações, que levanta-se e cai em nações, Deus está atuando. Nada cai sem que Deus saiba. Nós podemos confiar. Nossa disposição de encontrar Deus nesta vida não deve ser para que construamos uma casa livre das tempestades, mas para que ergamos uma casa que nenhuma tempestade possa destruir, né? Então, a gente constrói a nossa casa, não é para que ela esteja livre das tempestades,
mas é que quando vier a tempestade, ela permaneça firme, porque ela está na base sólida, né? Ela está alicerçada sobre o poder de Deus. O bom caráter é um capital, né? No livro Maranata, O Senhor Vem, na página 225, diz: o bom caráter é um capital mais valioso do que a prata e o ouro. Não é afetado por crises de fracassos. E naquele dia em que hão de ser destruídas as riquezas terrestres, os seus frutos serão fartos. A integridade, a firmeza e a perseverança são qualidades que todos devem zelosamente cultivar, pois elas revestem seu possuidor de um poder irresistível, um poder que o torna forte para fazer o bem, forte para resistir ao mal, forte para suportar a adversidade. Então, queridos, saibam que mais valioso que a prata e o ouro é o nosso caráter. E o nosso caráter está, sim, sendo lapidado pelo Senhor. A pessoa que nós somos hoje e que nós nos tornaremos futuramente será devido a todas as tempestades que nos sobrevêm, a todas as circunstâncias que nós passamos. Tudo isso está lapidando o nosso ser, para que sejamos pessoas íntegras, firmes e fiéis aos preceitos de Deus. E lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus está contigo, Deus te ama e Ele sabe o que é melhor para todos nós. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana. Vamos agora convidar a irmã Hilda para estar orando conosco. Senhor nosso Deus, na tua presença, Senhor, eu quero te pedir primeiramente que perdoe, Senhor, os pecados que existem em mim, coisas que ainda eu preciso mudar na tua presença, mas que o milagre que o Senhor fez quando eu pedi, ele aconteceu, e foi o milagre da minha salvação e da salvação da minha família que está em andamento. Senhor, quero te agradecer por este dia tão especial, que foi o dia do meu batismo, do meu reencontro com o Senhor. Deus, eu pedi somente que eu queria me batizar. O Senhor me deu uma festa, um presente do filho pródigo que voltou à casa do Senhor, mas com a alegria de todos os meus amigos, meus familiares, cada um dos meus irmãos que estavam ali na igreja, me recebendo com carinho. Senhor, é muita felicidade. O Senhor abriu as portas quando o Senhor falou que, quando eu me entreguei e falei com o Senhor que me esvaziasse do meu eu. E esse choro é porque a minha gratidão é muito maior do que eu podia imaginar. Tão feliz de estar participando desse grupo. Abençoa, Senhor, a irmã Rose, que conduz esse grupo com tanto carinho. Eu fui tão recebida aqui, o Senhor abriu todas as portas para mim. E o dia que antecedeu o meu batismo, eu pedi ao Senhor que colocasse no coração do meu marido o entendimento do que eu estava sentindo de ter voltado aos teus pés. E o Senhor colocou no coração dele cada palavra que eu tinha falado. O Senhor preparou a escola sabatina com aquela irmã especial que falou todas as palavras que eu tinha falado para ele, mas de uma maneira que ele entendeu, Senhor, porque era o teu Santo Espírito que estava falando para ele. No culto, ele ouviu o teu culto e falou:
depois comigo, depois do final do batismo, ele filmou tudo, Senhor. Ele falou que não precisava contar com ele, mas o Senhor colocou no coração dele até esse amor pelos irmãos, que eu sinto amor. Ele não entendia o amor que eu tinha pelos meus irmãos. E o Senhor colocou no coração dele todo esse sentimento. E ao terminar de tudo, quando a gente terminou, ainda ficamos na porta da igreja, agradecendo pela alegria desse momento tão especial, tão importante na minha vida. Andei longe dos teus caminhos, porque motivos o Senhor sabe o que era. Quando eu tentava voltar, como era brigas e brigas, e eu não tinha força para continuar. Mas o Senhor cuidou de cada passo meu, porque eu buscando, pedindo, mesmo que eu não conseguia voltar à hora certa, irmão Wellington e irmão Glorinha, os senhores, eles insistiram, porque o Senhor estava ali, tocando no coração dessas pessoas tão especiais, que é o professor, que foi o meu professor de religião na minha adolescência. Glorinha é uma pessoa tão querida, amava a gente, professora da infância das crianças, mas era doce com todo mundo. Sempre foram momentos especiais que eu vivi na minha adolescência. Meus amigos que estavam ali me prestigiando. Minha professora Merilandes, que linda. Oh, Jesus, o Senhor preparou cada pessoa para estar ali, para me abraçar. Momento especial da minha vida. Jamais quero esquecer desse momento. Eu quero que esse amor continue perdurando no meu coração para sempre, até a tua volta. E ao voltar para casa, meu marido falou: eu entendi o que você queria me falar. Eu falava com ele: filho, a gente tem que pedir o Espírito Santo, porque é ele que fala o nosso coração. E foi do jeitinho que eu pedi. O Senhor me atendeu. Eu nem mereço, mas o Senhor me atendeu de todas as maneiras. E ele entendeu que tem que te buscar mais. Ouviu com tanto carinho eu falar, porque o Senhor colocou na minha voz doçura para falar com ele, para ele entender o quão grande é o Senhor e o quão a transformação que o Senhor fez no meu coração e na minha vida. Sinto uma alegria tão grande. E falei para ele que nesse momento que eu estava conversando com ele, que eu podia subir com todos os que eu amo naquele momento, porque eu estou envolvida com o Senhor agora. Não quero mais sair da presença dele, quero trabalhar para a presença dele, quero trabalhar pela obra dele, ser usada por ele. E a ti, Senhor, somente gratidão, minha gratidão eterna, por ter feito de mim um vaso novo. Usa-me, Senhor, da tua forma que queres. Obrigado, meu Deus. Agora eu quero te pedir, Senhor, pela minha priminha Emily. 20 anos, Senhor. Meu primo falou que ela tentou tirar a vida dela. Senhor, a pregação da tua serva, neste momento falou. E eu vou mandar para eles o vídeo, porque ontem, quando eles me falaram, eu cheguei e falei muito para eles o quão grande é o Senhor, quanto a gente pede, eles são servos teus, Senhor, mas a filha deles saíram da presença do Senhor e tentou contra a vida dela. Mas, oh Senhor, como o Senhor é maravilhoso, quando o Senhor prepara tudo com tanto carinho. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, pelo carinho que só tem com todos, com as nossas vidas. Coloca, Senhor, cada pedido que tem aqui no Golsix, que a nossa irmã Rose anota com tanto carinho, coloca cada um os pedidos dela.
com o grupinho que ela tem. Oh, Senhor, abençoe e capacite essa irmã cada vez mais. Obrigado, Senhor, para pastor Anderson, que sempre está com a palavra. Eu falei com meu marido, às vezes ele fala como um pai que bate, mas é por amor, porque tem que dar sacudida. Nós temos que ser sacudidos todos os dias. E eu agradeço por isso, porque a mensagem, ela vem fazer-nos encher de ti. E nosso alimento espiritual é muito importante. Obrigada, Senhor, por cada um que está aqui nesta presença, te buscando, clamando. Eu quero sempre te obedecer, meu Deus. Se há algo errado em mim, me conserte, Senhor. Eu perguntei para o pastor o que eu posso fazer para não trazer constrangimento para a minha igreja. Ele falou, minha filha, a transformação é um processo. Ela vem com o tempo e com o moldar do Senhor. E eu agradeci ao Deus Todo-Poderoso, porque tinha coisas que ainda a vaidade tomou meu coração, mas que aos poucos ela está indo e não sinto falta mais. E eu te agradeço por cada detalhe que o Senhor preparou para mim. Meu emprego, minha amiga, que eu não vou precisar de trabalhar no sábado. Isso é tão importante para mim, porque eu briguei com o Senhor, porque eu falei que eu queria um emprego, mas eu não podia trabalhar no teu santo dia. E o Senhor me preparou. Eu já tinha me preparado, eu só estava esperando eu pedir. Eu pedi, o Senhor me deu. O dia que eu peguei o meu envelope de dízimo, eu não tinha um tostão para colocar naquele envelope, mas eu peguei pela fé. E no outro dia já tinha um emprego para devolver o meu dízimo, minhas ofertas. E eu te louvo, Senhor. Eu preciso falar porque o Senhor é bom, o Senhor é generoso, o Senhor é um Deus maravilhoso. Toda a honra e toda a glória somente a ti. E isso hoje eu entendo. E hoje eu sei que nada, Senhor, nada que nos atinge vem para nos derrubar, porque hoje estou firme no Senhor. E o Senhor tem sempre me sustentado, mesmo longe dos teus caminhos. O Senhor sempre me sustentou. Obrigado por isso, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida aqui. Pela irmãzinha que orou no começo, pelas pessoas que ela pediu. E eu te agradeço por tudo, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Querido grandioso Deus, em tua presença, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos, por todo o cuidado que o Senhor tem por cada um de nós, por nossa família. Muito obrigada, Senhor, por conduzir os nossos passos e nos alegrar, Senhor, ao vermos vitórias, ao vermos testemunhos, né, tão lindos de pessoas sendo transformadas e voltando aos teus braços. Como é bom, Senhor, ver as pessoas e voltando para ti e seguindo nesta caminhada junto conosco. Nos ajuda, Senhor, a sermos também um amparo, a sermos luzes neste mundo para também trazer outras pessoas para mais perto de ti. Como é bom, Senhor, estar em tua presença. Como é bom, Senhor, estar sendo guiadas pela tua sabedoria, pelo teu conhecimento de estar nos guiando no caminho que leva à salvação. Muito obrigada, Deus, por nos dar a conhecer a tua palavra. E nos usa e nos ajude, Senhor, a permanecermos firmes e inabaláveis neste caminho, nessa trajetória, nesta caminhada cristã. Nos ajude, Senhor, a sermos fortalecidos a cada dia com teu poder, buscando, Senhor, ouvir a tua voz, buscando, Senhor, a tua orientação a cada dia, a cada escolha que formos fazer, que possamos ser, sim, totalmente guiadas por ti. Abençoa, Senhor, a nossa família. Abençoa a vida da Silvani, que orou agora no início desta manhã. Que o Senhor esteja com ela sobre qualquer circunstância, Senhor. E que ela sempre mostre a sua fé inabalável.
que ela seja uma luz, um amparo para a sua família, para os seus amigos, para a sua igreja, aonde quer que ela esteja, Senhor. Que ela esteja levando palavra de conforto, palavra de incentivo, palavra de que leve e traga as pessoas para também a tua maravilhosa luz, para a salvação. Abençoe também a Hilda, Senhor, que agora retorna para os caminhos do Senhor, que ela também se fortaleça cada dia na tua presença e que ela traga, Senhor, seu esposo, seus filhos, mais familiares para junto de ti. Usa-nos, Senhor, como teus instrumentos na tua missão de pregar o Evangelho a toda língua, a toda nação, a todo povo, que nós sejamos, Senhor, luzes aonde quer que vamos, que estejamos. Que nós sejamos instrumentos nas tuas mãos e nos coloquemos diariamente sobre sobre o teu cuidado. Que nós possamos, Senhor, permanecermos firmes e inabaláveis sobre qualquer circunstância. Abençoe também a Rose, que está também dirigindo todas as manhãs aqui conosco no grupo e buscando, Senhor, pessoas também para trazer a mensagem para nós, para que possamos nos alimentar a cada dia também da tua palavra. Abençoe, Senhor, o pastor Anderson, que o Senhor também esteja conduzindo, dando forças, para também estar sempre atuando na tua obra. Abençoa, Senhor, a cada um de nós e usa-nos, Senhor, como teus instrumentos. Usa-nos, Senhor, para termos fé e também buscarmos a motivação e a persistência de cada dia estarmos sendo guiadas por Ti e reconhecer que o Senhor é Deus e o Senhor é soberano nas nossas vidas e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoe, Senhor, neste dia, que é desconhecido para nós, essa semana também que é desconhecida para nós, mas que sabemos que o Senhor está guiando todas as coisas. Tudo ocorrerá bem. Fica conosco, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.